E aí, pessoal, como eu havia prometido, bora fazer aqui algumas revisões, né, bem rápidas e sucintas dos assuntos da prova, porque a prova já é segunda-feira. Então, só um material a mais para vocês poderem estudar aí nesse fim de semana. A gente já fez a revisão nas aulas online, só que não deu para ver tudo, e também eu prometi a vocês que ia fazer isso. Então, lembrando, os assuntos da prova são razão e proporção, né, a parte de regra de três simples e composta, tabela de distribuição de frequência, interpretação e análise de gráficos estatísticos e média, moda e mediana. Então, a gente vai pegar cada tópico desse e fazer um pequeno vídeo aí para vocês estudarem aí. Então, primeiro, regra de razão e proporção, regra de três simples e regra de três composta. Então, a gente fala um pouquinho de razão, de proporção e de regra de três simples e composta, que são aplicações das proporções, né? Então, uma razão é uma divisão entre dois valores, né? A razão entre A e B é a divisão de A por B. A razão entre 3 e 2 é a divisão de 3 por 2. Primeiro número dividido pelo segundo. Quando você tem duas grandezas, normalmente está associado a duas grandezas. O que são grandezas? São valores numéricos que estão associados a algum tipo de medida. Metros, quilômetro, quilogramas, anos, horas, dias e assim sucessivamente. E uma proporção é uma igualdade de duas ou mais razões. Por exemplo, 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4. Se você dividir 1 por 2, vai dar 0,5. Se você dividir 2 por 4, também dá 0,5. Então, neste caso, você tem duas razões que dão o mesmo valor, então elas são iguais. Então, você tem uma proporção. Então, uma proporção é uma igualdade de duas ou mais razões. E uma razão é a divisão entre dois números, ou duas grandezas. Isso é um conceito que estão intimamente ligados, né? A partir dele você consegue resolver diversos problemas. O uso deles não é uma coisa que apareceu do nada, nem é feita há pouco tempo, né? Existem documentos antigos no Egito que remetem ao uso de regra de três, de razão e proporção, né? A parte da razão e proporção também tem uma ligação muito boa, estreita com geometria, né? Semelhança de figuras, congruência entre figuras. Então, a definição propriamente dita de razão é a divisão entre dois valores, né? O quociente de duas grandezas. Por exemplo, se A igual a 48 e B igual a 36, a razão entre A e B vai ser igual a 48 sobre 36. Você consegue simplificar, né, por 2 ou 3 ali, se você quiser, ou até por 6, por 4. Fiz primeiro por 4, simplifiquei do 2 sobre 9, ainda dá para fazer simplificar mais uma vez por 3, dá 3, 4 terços. Se você quisesse, você poderia simplificar direto por 12, né? Então, você tem aqui três razões, ó. A primeira razão entre A e B, 48 sobre 36. A segunda razão, 12 sobre 9. A terceira razão, 4 sobre 3. As três razões dão o mesmo valor. Mas essa é a razão entre A e B aqui, ó, 48 sobre 36. Nesse caso aqui, essas três razões geram uma proporção. E a gente tem aqui, daqui a pouco a gente fala do princípio fundamental das proporções, né? Que é aquela questão que a gente fala sempre, multiplicação dos meios pelos extremos. Bora ver mais um exemplo aqui de razão. Você tem em uma turma do nono ano, há 48 alunos, dos quais 18 são meninos. Determine a razão de meninos e de meninas em relação ao total de alunos e a razão de meninas em relação aos meninos. Então, bora calcular essas três razões aqui. De meninos, você tem um total, então você tem 18 no total de 48 e é a mais prática para fazer, mais rápido. Simplificando, dá 3 oitavos. Mas se você, ao escrever 18 sobre 48, você já escreveu a razão entre eles. A gente simplificou por questão de deixar um pouco mais simples. Meninas, razão entre meninas e o total. Primeiro a gente calcula o total de meninas. Se você tem 48 alunos na sala, 18 meninos, então os outros, né, o que sobram, são meninas. Então você tem 48 menos 18 dá 20. Então você tem 20 meninas e 18 meninos. A razão de meninas em relação ao total é 20 sobre 48.
que dá para simplificar, 5 sobre 12. Agora que você tem um número de meninas, você consegue calcular a razão entre meninas e meninos, que vai ser 20 sobre 18, simplificando 10 sobre 9. Isso quer dizer o seguinte aqui, ó. Primeiro valor, 3 oitavos. A cada 8 alunos, 3 são meninos. A cada 12 alunos, 5 são meninos. E aqui, a cada 10 meninas, você tem uma proporção de 9 meninos. Significa que aqui você tem 9 meninos lá nas 10. Né? Então, a razão é mais tranquila, é a divisão quociente de duas grandezas, ou de dois valores, né? Uma proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões, com cuidado porque os denominadores não podem ser zero, porque a gente não tem aqui divisão por zero. Né? Então, se você tem a razão entre A e B, e a razão entre C e D, e elas são iguais, você tem uma proporção. Nesse caso, a multiplicação dos meios pelos extremos, os extremos é o primeiro valor que aparece, e o último. Então, A e D são os extremos. B e C são os meios. Então, a multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos. Ou a multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. A vezes D é igual a B vezes C. Se você pegar dois valores quaisquer, deixa eu ver aqui. Aquele que a gente falou no início. 1 sobre 2, 0,5. 2 sobre 4, 0,5. Observe que se você multiplicar aqui os extremos, ó, 1 vezes 4 é igual a 4. E 2 vezes 2 também é igual a 4. Multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos. Isso aqui permite você resolver diversos problemas, inclusive os problemas envolvendo regra de 3, né? Que são os problemas que você conhece 3 valores e um valor é desconhecido. Durante as aulas, a gente falou de algumas propriedades de razões que também servem para você resolver problemas envolvendo proporção. Então, fica a dica aí para você buscar nas aulas anteriores essas propriedades, porque vão te ajudar. Então, lembrando, né, observações importantes. Em uma proporção, os valores a gente chama de termos, né? Os valores que aparecem. O primeiro e o último é chamado de extremos. O segundo e o terceiro são chamados de meios. E a gente chega na propriedade fundamental das proporções, né? A multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos. Com essa ideia de razão e proporção, a gente já consegue resolver o problema de regra de 3, né? Mas bora dar uma intensificada um pouquinho mais e ver alguns problemas que envolvem razão e proporção. Então, por exemplo, se eu quiser mostrar que duas razões são proporcionais, o que eu faço? Dividir as duas, né? Uma pelo numerador pelo denominador, e se você achar o mesmo valor, então elas são proporcionais. Ou multiplica meios pelos extremos. Então, se essas duas razões são iguais, 12 vezes 5 tem que ser igual a 6 vezes 10. E se você divide 12 por 10, tem que achar o mesmo valor de 6 por 5. E são, né? Se você dividir 12 por 10 dá 1,2, e dividir 6 por 5 também dá 1,2. Além disso, né, 12 vezes 5 dá 60 e 10 vezes 6 também dá 60. Então, essas duas razões são proporcionais. Mas isso a gente usa para resolver os problemas. Né? Nesse caso, a gente queria mostrar que elas são proporcionais. Então, por isso que a gente usou os números aqui. Mas, na maioria das vezes, né, vai haver um ou dois valores desconhecidos. Por exemplo, a gente tem aqui uma proporção de um valor desconhecido. Esse aqui é um típico exemplo de regra de 3, né? Só que já a proporção já foi montada, né? Para a gente achar o valor de x aqui, a gente vai multiplicar 2 vezes x, 7 vezes 12, multiplicação dos meios pelos extremos. Então, a gente vai achar que 2x igual a 7 vezes 12, 7 vezes 12, 14, 84. Então, x vai ser igual a 84 dividido por 2, x igual a 42. Então, já era, resolveu o problema. Então, em alguns problemas que envolvem regra de 3, você vai ter que descobrir quais são os valores proporcionais. Né?
Aí leva em consideração as grandezas, né? Unidades de medidas. Elas têm que estar em uma mesma proporção. Você não pode montar, senão você corre o risco de errar, né? Isso não significa que você vai estar errado se você montar as razões com proporções diferentes, com as grandezas diferentes. Então, você tem dois tipos de proporção, as que são diretamente proporcionais e as que são inversamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando elas aumentam ou diminuem ao mesmo tempo. Então, se você tem duas razões e elas estão aumentando, então você tem grandezas diretamente proporcionais. Ou melhor, se você tem dois valores, duas grandezas, e tanto o numerador como o denominador desta razão aumenta na mesma proporção, então elas são diretamente proporcionais. Se as duas diminuem na mesma proporção, elas também são diretamente proporcionais. Então, ou cresceu, ou diminuiu, ou decresceu, são diretamente proporcionais. Quando você divide a razão, o valor que a gente chama, que a gente acha, a gente chama de constante de proporção. Então, por exemplo, se A e B são proporcionais, então, ou se A e B formam uma razão, você tem a constante, e se eles são proporcionais a outros valores, então a divisão entre esses valores são iguais. Então, se A e B são proporcionais a C e D, a divisão de A por B é igual à divisão de A por C, que é igual a K. Além disso, a multiplicação dos meios pelos extremos também será igual, né? A vezes D, B vezes C será igual a K. Se você tiver mais valores, também será a mesma ideia. E inversamente proporcional é quando um aumenta, à medida que um aumenta, a outra diminui, na mesma proporção. Então, se uma cresce o dobro, a outra diminui pela metade. Se uma cresce 3 vezes mais, a outra diminui um terço. Se uma cresce 10 vezes mais, a outra diminui 10 vezes menos, decresce. Então, à medida que um aumenta, a primeira aumenta, a segunda decresce, ou o contrário, né? À medida que a primeira decrescia, a segunda aumenta. Sempre levando em consideração a razão A e B. Então, se A é inversamente proporcional a B, então A dividido pelo inverso de B é igual à minha constante. Aqui era A dividido por B, né? A razão. Aqui é o inverso, né? Aí vem a ideia de inversamente proporcional. Se A e B, se A é inversamente proporcional a B, então A dividido pelo inverso de B é igual a K, então significa o quê? Que se você aplicar a definição propriedade de divisão de razão, né, de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, o inverso de B, né, 1 sobre B, o inverso de 1 sobre B, que já é o inverso, é B, né? O inverso do inverso é o próprio valor, nesse caso B. Então você teria ali que A vezes B é igual a K. Se você tiver dois valores, a mesma coisa, né? Se A é inversamente proporcional a B e C é inversamente proporcional a D, então o inverso deles, quando você inverter, você vai ter que A vezes B é igual a C vezes D, que é igual a K. Se você tiver três razões, 4, 5, a ideia é a mesma. No primeiro caso, a gente tem A vezes B igual a K. No segundo, a gente tem A vezes B igual a C vezes D igual a K. E no terceiro, a mesma coisa, né? Isso porque você inverte a fração que está embaixo, né? Então, bora ver aqui uns exercícios. Fica como aí. Então, se você lembra, então você pausa e resolve. Senão, eu vou resolver uns dois exemplos aqui e você faz o resto depois como exercício. Então, primeiro ali, os números 15, 6, 12 e 18 são diretamente proporcionais aos números, a sucessão de números, né? Sucessão numérica A, B, C, D, E. O que isso quer dizer? Em ordem. Primeiro valor da primeira sucessão, que é 15, dividido pelo primeiro valor da segunda, que é A, vai ser igual ao segundo valor dividido pelo segundo, que é B, e aí vai até o último. Então, você vai ter o seguinte, na verdade, 15 sobre A, porque é diretamente proporcional. Se fosse inverso, seria 15 vezes A. Então, como é diretamente proporcional, então você tem 15 dividido por A igual a 6 dividido por B, que é igual a C, desculpa, né? 12 dividido por C, a gente pegou a primeira lá. E a última razão, 18 dividido por D. Então, eles formam proporção. E nesse caso, a gente tem a constante de proporção, a gente tem um K. Nesse caso aqui, K é igual a 3.
Então, você consegue descobrir cada um desses valores separadamente. Aqui não parece mais um B. Deixa eu fazer um B um pouco melhor aqui. E aqui é 6. Então, você tem o seguinte, que 15 sobre A é igual a 3, 6 sobre B é igual a 3, 12 sobre C é igual a 3, 18 sobre D é igual a 3. E aí você vai conseguir achar o valor de A, B, C e D. Você também poderia usar a divisão proporcional aqui e fazer pela soma, né? 15 mais, somar os valores de cima e de baixo e igualar a mesma constante ali que é 3. Mas aqui é mais prático e rápido você igualar separadamente um por um. Isso. Então é mais prático você pegar assim. Na questão 2 você tem o mesmo problema, parecido, só que inversamente proporcional, né? Deixa eu ver. Não, ainda é direta. A segunda é direta, a primeira é a segunda direta, a terceira é a quarta direta e a quinta tem direta e inversa. Então é a mesma ideia, só que a proporção já foi montada, você consegue resolver resolvendo separadamente, né? Você percebe que só uma razão tem números, numerador e denominador. Então, por exemplo, se você quiser achar o valor de A, você pega 15 sobre A igual a 3 sobre 4. Se você quiser achar o valor de B, pega B sobre 12 igual a 3 sobre 4. Se quiser achar o valor de C, pega 3 sobre 4 igual a C sobre 8. E aqui você tem as inversamente proporcionais, né? Que em vez de dividir, igual nós fizemos aqui no primeiro, você vai multiplicar. Então, se x, y, z é inversamente proporcional a 1, 2 e 11, então x vezes 1 é igual a 2 vezes y, que é igual a 11 vezes z, que é igual ao fator de proporção, que nesse caso é o 44. Aí você consegue achar o x, o y e o z. Da mesma forma é o 4, né? Você tem que é achar o valor de x e y, sabendo que 2x e y são inversamente proporcional a 16, 6 e 15. Então, 2 sobre 16, 2 vezes 16 é igual a 6 vezes x, que é igual a 5 vezes y, o que é inversamente proporcional. E aqui, você tem divisão igual, direta, multiplicação inversamente proporcional. Então, você tem aqui dois problemas diretamente proporcionais, o A e o C, e dois inversas, o B e o D. Então, para a gente fazer algumas, né? Então, bora fazer aqui. Então, no primeiro, a gente já montou a proporção ali que a gente tinha colocado em cima, tá vendo? A sobre 15 é igual a B sobre 6, que é igual a C sobre 12, que é igual a D sobre 18, que é igual a 3. Se você colocar o número em cima, também não faz diferença não, tá bom? O resultado será o mesmo. Então, vamos resolver separadamente, já que a gente tem que resolver A, B e C, então vamos calcular o A, depois o B, depois o C e o D. Então, por exemplo, A sobre 15 é igual a 3. Então, A é igual a 15 vezes 3. Então, A é igual a 45. B igual, ó, B igual a C vezes 3, a mesma coisa. Então, você pode colocar 1 aqui embaixo, ó, e fazer a multiplicação do meio pelos extremos. Então, B vezes 1 dá B, 6 vezes 3, 18. C vezes 1 dá C, 12 vezes 3, 36. B vezes 1 dá D, 18 vezes 3, 54. Então, A igual a 45, B igual a 18, C igual a 36 e D igual a 54. O terceiro, que é inversamente proporcional. Então, você tem divisão pelo inverso, ou a multiplicação. Coloquei os dois aqui. Mas a gente vai pegar só esse aqui, que é mais prático, né? A multiplicação. X vezes 1 é igual a 44, então x igual a 44. Y vezes 2 é igual a 44, então y igual a 44 sobre 2, que vai dar 22. Z vezes 11 é igual a 44, então z é igual a 44 dividido por 11, que vai dar 4. É muito parecida a ideia. Na última questão, que a gente tem dois diretos e dois inversos, a letra A é direta, e já está montada a proporção, então você vai pegar separadamente. X sobre 4 igual a 1 sobre 2, para calcular o valor de x. Então, 2x igual a 4 vezes 1, né? Multiplicação dos meios pelos extremos. Então, x vezes 2 igual a 4 vezes 1, então 2x igual a 4. X igual a 4 sobre 2. X igual a 2.
Para calcular o y aí, a gente faz a mesma coisa. Y sobre 6 igual a 1 sobre 2. Multiplicação dos meios pelos extremos. Então, 2y igual a 6. Vezes 1 que dá 6. Então, você vai ter 2y igual a 6 vezes 1. 2y igual a 6. Tá y ali, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui tem um erro, né? Então, aqui é y. E aqui é a mesma coisa. Y sobre 6 sobre 2, que dá 3. Então, y igual a 3. Na letra A da questão 5. Na letra D, você tem inversamente, então, você pega 7x igual a 84, para calcular o valor de x. X vai ser igual a 84 dividido por 7, que vai dar 12. No y, a mesma coisa, 3y igual a 84. Então, y igual a 84 dividido por 3. Y igual a 28. É y. Esse x aqui está enjoado. Então, com essas ideias aqui, você consegue resolver problemas de regra de 3 e de regra de 3 composta. Os problemas de regra de 3, você vai ter uma proporção que onde são conhecidos 3 valores e falta você descobrir o 4, que é o que aconteceu aqui nessas questões envolvendo, né? A gente calculou sempre 2 a 2. Por exemplo, aqui na última. Você tem aqui x e y, então a gente pegou 7x igual a 84. Aqui a gente pegou também sempre duas razões. X sobre 4 igual a 1 sobre 2 e y sobre 6 igual a 1 sobre 2. Então, você montou as razões, as proporções e resolveu. Então, aqui você ficou com 3 valores conhecidos e um desconhecido. Regra de 3. No caso da regra de 3 compostas, é porque você tem mais de duas grandezas, né? Você tem 3 ou 4 grandezas. E na hora que você vai montar as razões, não vai ser igual, né? Uma vai depender da outra. E aquela que depende, você multiplica entre elas. Aí o seu trabalho é descobrir qual que depende de qual, porque elas podem ser direta ou inversamente proporcional. Se for direto, divide, se for inverso, multiplica. Então, atividade aí na página, são 3 atividades só, fica como exercício para a prova aí. Bora ver logo a regra de 3, porque já está se alongando demais essa parte de razão e proporção. E a gente já falou, né? Regra de 3 simples é quando você conhece você conhece 3, falta conhecer o último valor. Então, nesse caso, a regra de 3 simples ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, você vai ter duas grandezas, ou duas razões aí, né? Uma proporção. Você tem que descobrir se é direta ou inversa. Se for diretamente proporcional, você divide, né? Na ordem das razões. Você não pode pegar uma razão com a outra, né? Na verdade, uma grandeza com a outra. Por exemplo, se você está em um problema que envolve horas e dia, ou horas e quilogramas. Então, você pega a razão das horas, né? Horas por horas, quilogramas por quilogramas. E você tem que associar elas, né? Para saber qual valor que vai aparecer do lado. Então, ela é simples quando você tem só duas razões. A partir de 3 ou 4 razões, é composta. Não se esqueça que no caso dela ser composta, você tem grandezas que dependem uma da outra. Tipo, um trabalhador trabalha 8 horas por dia e produz, sei lá, 100 pares de sapato, colocando assim. Então, quantos pares de sapato ele produz por dia? Você consegue saber. Quantos pares de sapato ele vai produzir uma semana? Né? Trabalha 8 horas por dia, produz 100 pares de sapato por dia. Então, em uma semana, com 6 dias de trabalho ou 5 dias de trabalho, é só você multiplicar. Então, você tem uma associação aí. E a gente vai usar a questão da proporção, né? O problema, o método, o princípio fundamental das proporções, que é a multiplicação dos meios pelos extremos. Como a gente já falou anteriormente, né? Essa utilização de regra de 3 não é uma coisa recente. Aqui, 3.000 anos no Egito já existem relatos do uso desse método para resolver o problema. Então, simples, você tem, né, duas razões, que podem ser direta ou inversamente proporcional. Se for direto, você divide as razões. Se for inverso, você multiplica, né, dentro da mesma grandeza. A regra de 3 composta é quando apresentam 3 ou mais razões. E aí você precisa descobrir qual que depende da qual para fazer a multiplicação entre elas. Como a gente falou no caso da produção de sapato. Né?
Então, a gente vai usar regra de 3. A regra de 3 é a mesma coisa de proporção que a gente viu em um slide anterior. E aqui eu falo um pouco das aplicações, né, dos problemas envolvendo a regra de 3. Física, química, matemática, nem se fala, né? Então, por exemplo, quando você calcula a conversão de grandeza, né? Você quer transformar velocidade metros por segundo em quilômetros por hora. Você tem uma proporção, isso tem uma razão. Velocidade, aceleração, massa, volume. Então, esse problema envolve grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Então, bora pegar aqui alguns exemplos que envolvam a regra de 3 simples e composta e resolvê-los, né? Então, bora ver aqui qual que nós pegamos. Pelo menos dois, um de cada a gente tem que fazer. Um de regra de 3 simples e um de regra de 3 composta. Então, pegamos o primeiro aqui de regra de 3 simples. Antigamente, o trajeto de Rio-São Paulo podia ser feito por trem. A velocidade constante é 50 km por hora. O trem fazia essa viagem em 8 horas. Se ele desenvolvesse a velocidade de 80 km por hora, em quanto tempo faria o mesmo trajeto? Então, ele é uma velocidade constante de 50 km, ele faz em 8 horas. Se aumentar a velocidade para 80, ele vai fazer em quanto tempo? Olha a analogia. Eu vou a 50, eu gasto 8 horas para fazer a viagem. É claro que se você aumentar a velocidade, quanto mais rápido você viajar, mais rápido você chega em seu destino. Então, essa aqui é um exemplo típico de grandezas inversamente proporcionais. À medida que quanto mais rápido você for, mais rápido você chega. Então, você aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. Então, você está aumentando uma grandeza e a outra está diminuindo na mesma proporção. Então, esse é um problema de grandezas inversamente proporcionais. Você pode fazer o seguinte aqui para resolver o problema. Você montar a razão do jeito que aparece, né? Horas, quilômetro, velocidade, velocidade. Então, você tem a razão da velocidade, né? E aparece primeiro 50, então você pode botar 50 sobre 80, 8 sobre x, para montar a razão. Né? Como inversamente proporcional. Só que aí tem um pequeno detalhe. O 50 está associado ao 8, porque 50 é a velocidade de 50 km, 8 horas, 80 é x. Então, está um do lado do outro aqui. Como isso aqui é um problema de grandeza inversamente proporcional, a gente poderia ter colocado algo assim, 50 vezes 8 igual a 80 vezes x. Ou a gente pode inverter uma das frações que vai dar no mesmo. Né? Se você inverter aqui e colocar x sobre 8, vai ser o quê? 50 vezes 8, né? 80 vezes x, multiplicação dos meios pelos extremos. Então, você tem essas duas possibilidades para resolver os problemas inversamente proporcional. Você já pode montar como sendo a multiplicação, ou você monta a razão e inverte uma dela, e aí vai virar a multiplicação. Né? Aqui você vai ter 80x igual 50 vezes 8. Se você quiser aqui, você já pode simplificar, mas é opcional. Né? Aí fica 5 sobre 8. Você pode multiplicar aqui também, simplificar, x igual a 8. Ou senão você multiplica e faz as contas. 8 vezes 50 dividido por 80. Você pode fazer que não faz diferença nenhuma. Aqui, quando você simplifica, fica mais fácil. Então, 8 vezes 50 dá 4%, dividido por 80, vai dar 5, né? Então, x igual a 5 horas. Então, diminuiu o tempo, né? Agora, uma que envolve regra de 3 composta. Se fosse direto aqui, né? Você multiplicava aqui do lado. Ou multiplicação dos meios pelos extremos. Não precisa inverter fração nem multiplicar do lado. Para alimentar 50 coelhos durante 15 dias, são necessários 90 kg. Então, você tem três grandezas aqui. Quantidade de coelhos, quantidade de dias e a massa. Então, você tem três grandezas. Então, você vai ter três razões. Então, isso aqui é regra de 3 composta. Quantos coelhos é possível alimentar em 20 dias com 117 kg? Então, você vai ter o seguinte. Você quer descobrir a quantidade de coelhos. Então, vai ser 50 sobre x igual 15 sobre 20 vezes 90 sobre 117. Por quê? Vezes. Porque você tem 15 dias e a quantidade de ração está associada ao dia. Né? Quanto mais ração, quanto mais rápido for consumida a ração, menos dias vai durar.
não são necessários 90 quilogramas. Então, se você diminuir a quantidade de dias, vai gastar menos quilos, né, da ração. Então, esses dois valores estão associados. E por isso a gente multiplica ele. E perceba o seguinte, que esses dois valores são inversamente proporcionais, né? Quanto mais ração você passar, menos dias ela vai durar, né? Quanto mais ração você der para os coelhos, menos dias ela dura. Então, a medida de razão e a razão entre a quantidade de dias e da massa, né, da ração é inversamente proporcional. Então, se você aumenta o tempo, você precisa de mais ração. Não é isso? Porque se você aumentar o tempo e mantiver a mesma quantidade de ração, ela vai diminuir. Você vai ter que diminuir se você quiser alimentar durante esses dias. Então, você está aumentando de 15 para 20 dias. Então, se você der a mesma quantidade que você dá quando você tem 90 quilogramas nesses 15 dias, você vai terminar, acabar que não vai durar os 20 dias. Então, você vai ter que diminuir a quantidade de ração. Então, você aumentou a quantidade de dias e diminuiu a quantidade de ração, né? À medida que aumenta, uma ou outra cresce. Então, esses dois são inversamente proporcional. Então, essa razão você precisa inverter uma delas e multiplicá-las porque uma está relacionada à outra, né? Então, eu coloquei o x aqui para o final, mas ele pode ficar na frente também, não faz diferença nenhuma. O que não pode acontecer, para não acontecer de você fazer a multiplicação errada, é colocar a multiplicação aqui desse lado, x. Pode acontecer, né, de você verificar a associação das grandezas de forma errada, e aí a conta no total vai dar toda errada. Então, aqui agora a gente multiplica, né? A gente precisa inverter uma delas ali. Eu já inverti? Já, né? Deixa eu ver na ordem que aparece. É 50, 20 e 90. E a outra, x, 15 e 17. Foi invertido aqui, ó, porque são inversamente proporcional. Então, a gente vai achar x igual a 48. Aí, como não tem 48,75 coelhos, é que a gente quer achar, então eu vou botar 48. Ou seja, diminui a quantidade de coelho, né? Você está aumentando a quantidade de dias, porém você está diminuindo a quantidade de ração. Então, você vai alimentar menos coelho do que, apesar de ser menos dias cá com os 90 quilos. Aí fica as outras como exercício. Vou botar aqui. Tem uma atividade também de regra de textos composta e simples para vocês. Fica como exercício. Qualquer dúvida, entra aí em contato com a gente. Daqui a pouco a gente faz. Depois eu faço os outros vídeos com tabela, gráfico, média, modo e mediano. Até daqui a pouco.